A paz, Senhor, irmãos. Meu nome é Evandro Felipim e hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Essa semana Deus tem ministrado em minha mente sobre família, sobre a necessidade de entendermos quem é nossa família, de vermos espiritualmente quem são as pessoas que Deus quer deixar perto de nós e quem são as pessoas que Deus quer tirar de perto de nós. Desses entendimentos, Deus me trazia algumas perguntas. O que é família? E qual é a importância da família para a nossa vida? Veja, certo momento da minha vida, eu estava ouvindo uma pregação, inclusive foi meu irmão que ministrou. Ele falou sobre uma parábola, um exemplo que Deus trouxe para ele sobre uma árvore. Olha, a árvore ela é formada por um tronco, por galhos e por folhas. Isso representa o homem e a mulher. A partir do momento que a árvore atinge uma certa maturidade, um certo tempo, ela vem a dar frutos. Esse fruto ele vai nascer, vai crescer, vai ficar maduro e ele vai se separar dessa árvore. E isso Deus trazia, que isso são os filhos. O filho ele nasce, ele cresce, ele amadurece e chega um período em que ele quer formar uma nova família. E a partir daí, quando a fruta sai da árvore, ela se torna uma nova família. O discernimento que Deus trazia era que o homem e a mulher, quando eles se casam, eles se formam uma nova família e aquilo é um núcleo familiar. O homem, a mulher, casados, claro, e os filhos, ou filho. E por que é importante nós sabermos o que é a nossa família? Para que possamos distinguir quem devemos ouvir, para que possamos distinguir quem nós devemos ter em mente sempre quando precisarmos de algo, sempre buscar ajudar as pessoas que estão à nossa volta, em preferência a nossa família, nossa esposa, os maridos, para quem é mulher, e os filhos. Não é incomum que nós presenciamos ou estejamos presentes em locais que famílias são deterioradas por um ou outro cônjuge, pessoa, o marido ou a mulher, ouvir alguém de fora, ouvir um amigo, um colega, um familiar, olha, fulano não presta, olha, vamos fazer isso e aquilo. E família é algo que é sagrado, é algo que Deus nos dá para que possa nos ajudar nessa caminhada, nessa difícil caminhada. E sabendo que a família, Deus me trouxe também outras questões, outros quesitos. Qual é a importância de escolher bem quem estará conosco nessa caminhada? Uma parte da minha vida eu nunca pensei em escolher alguém por propósito, nunca pensei em escolher alguém sobre o que teria em mente, quais são seus planos, sobre se respeitaria ou não. Era simplesmente algo aleatório, algo que se eu gostasse seria essa pessoa. Deus me fez abrir os olhos para entender que não é isso que Ele quer que façamos. Ele quer que nós fazemos a nossa escolha de acordo com os propósitos, de acordo com o que a pessoa quer para a vida dela também. Veja, se eu escolher uma pessoa que está envolvida com prostituição, está envolvida com bebidas, com drogas, com qualquer outra coisa que não seja os princípios de Deus como eu sigo, de ser uma pessoa dedicada ao lar, de ser uma pessoa que quer honrar também a sua esposa, o seu marido, sabe? Não vai dar certo. Vai ser algo que vai ser fracassado, e é por isso que hoje nós vemos tantos divórcios, tantas pessoas separando. Elas casam por necessidade, por negligência, por dependência emocional. E tudo isso ele vem afetar a nossa vida, não só a material, mas também a espiritual. Quando nos relacionamos com alguém errado, nós vamos sofrer por anos e anos. Nossa alma estará ligada com a dessa pessoa até o momento em que formos separados. Eu sei que isso é ruim, mas todo mundo que já passou por um fim de um relacionamento sabe do que eu estou falando. Não é fácil aceitarmos que as pessoas não são perfeitas. Eu também pensava antes que as pessoas seriam como eu imagino, como eu penso, mas nós temos que entender que mesmo escolhendo certo, as pessoas não serão perfeitas, mas nós devemos escolher aquelas pessoas que têm mais afinidade com a palavra junto com nós, mais afinidade a princípios de Deus como nós. Pode até parecer besteira, mas se você pegar na Bíblia, não são poucas as pessoas
que tiveram casamentos ruins. Você pega Acabe e Jezabel. Jezabel, ela era uma mulher prostituta, ela era uma mulher muito bela, claro, mas que se prostituía, que servia outros deuses, que fazia tudo de errado aos olhos de Deus, aos princípios e mandamentos de Deus, o que com certeza fez com que Acabe fosse alguém infeliz no relacionamento. Talvez naqueles momentos de prazer, naquele momento em que ela estivesse disposta a fazer uma conjunção carnal com ele se sentisse feliz, ele lembrasse do porquê ele casou com ela, mas eu acredito que nos restantes todos ele sabia que era ruim. Não só ele, temos vários outros casais. Se você pega Sansão e Dalila, Dalila só queria acabar com a vida de Sansão, e Sansão mesmo assim caiu, pois Dalila era uma mulher muito bela, era uma mulher de prostituição, e isso levou ele à ruína. Escolher pelos olhos, escolher pela sede da carne é algo que nos leva à ruína. Mas não só isso, nós que muitas vezes esperamos ao encontrar alguém, temos uma dificuldade em esperar. Chega momentos em que nós começamos a ter uma dependência, começamos a pensar que não vai acontecer, começamos a pensar que se não acharmos não vamos achar mais ninguém, e tudo isso nos leva a cometer esse erro como Acabe, erro como Sansão, erro como os muitos outros, e acabamos esquecendo das promessas de Deus. E por que eu estou falando de família? Pois o que nós escolhemos, a pessoa que estará ao nosso lado, vai nos ajudar a chegar nas promessas de Deus. Ah, irmão, mas isso é mentira. Não, não é. Veja, se nós voltarmos lá na palavra de Abraão, quando Deus faz a promessa a Abraão, ele determina: saia da sua terra e do meio da sua parentela. Porém, Abraão, ele levou um parente dele, levou alguém que não era para estar com ele. O motivo? Não sei. Talvez por uma dependência, porque ele não tinha filho, ele já tinha 75 anos e o mais próximo que ele via como filho era realmente Ló. Mas Ló, não que Ló seja uma pessoa ruim, claro, mas ele não estava ali para ajudar Abraão a cumprir os seus princípios, a cumprir com a promessa que Deus tinha para ele, ajudar a chegar naquela promessa. Veja, só vai se cumprir a promessa na vida de Abraão quando Ló for embora. Eu sei que dói, às vezes a gente sair de perto de um irmão, de uma mãe, de um pai, de um tio, de um primo, mas Deus sabe por que Ele faz isso. Nós temos que entender que nós temos que ouvir a palavra de Deus e não só ouvir, cumprir na totalidade. Aqui, veja, enquanto Abraão não cumpriu tudo, sair da sua terra e sair do meio da sua parentela, a promessa de Deus não se cumpriu. Muitas vezes nós estamos assim, reclamando, falando coisas que não devemos, culpando a Deus por coisas e escolhas que nós cometemos, que nós fizemos, enquanto os verdadeiros culpados somos nós mesmos, por escolher o marido ou a mulher errada, por escolher as companhias erradas para estar ao nosso lado, entre muitas outras coisas. Mas, além disso, Deus me trouxe uma outra pergunta. Lembre-se, as primeiras foram: o que é família? Qual a importância da família para a nossa vida? E por que você quer ter uma família? Você já se perguntou isso? Por que você quer casar? Por que você quer uma pessoa? Você busca felicidade em outra pessoa? Vou ser bem sincero, você não vai encontrar, ok? Nós temos um método, um objetivo para casar. E é muito mais do que uma conjunção carnal. É ter alguém ao nosso lado para estar caminhando conosco. E só vai ser bom se caminharmos junto, de acordo com os nossos princípios, e tiver respeito mútuo. Eu sei que é muito difícil encontrarmos pessoas assim, mas elas ainda existem. Mas como eu disse, não só para isso. Nosso ministério não é só pregar, louvar, orar, estar na frente de grandes obras, de estar ali fazendo uma doação voluntária, de estar fazendo um voluntariado. É também o ministério de criar filhos, criar filhos para Deus. Eu sei que isso é um pouco complicado de entender, mas nós temos que entender que quando criamos filhos, nós estamos preparando uma geração para a próxima geração. Cada vez mais nós vemos na TV geração XYZ, cada vez pior, cada vez mais longe de Deus. E o que você tem feito, você que tem filho, você que é mãe e pai, feito para melhorar essa geração? Você tem conversado, será, com seu filho sobre Deus, ensinado os caminhos em que se deve andar? Essa é a nossa missão. Está lá em Efésios, está lá em Colossenses, está lá em Provérbios, em quase toda a Bíblia vem nos falar o que devemos ser, como devemos ser. E tudo isso porque eu estou falando de família, a importância disso, que o que fazemos, o que cumprimos para Deus, tudo vai refletir nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Você quer ser um grande pregador, mas você é um promíscuo, você não honra com o seu compromisso, você não honra as palavras que você prometeu a Deus, mas você quer que Deus cumpra dele, sabe?
Eu sei que é difícil lembrarmos todo dia qual é a importância da nossa família e por que devemos fazer isso, mas nós temos que ter em mente que, assim como a palavra de Deus deve ser lembrada todo dia, nós devemos lembrar qual é a nossa missão nessa terra, o que nós estamos fazendo. Eu sei que é difícil quando a gente trabalha, a gente estuda, chegar e dar uma atenção ali para tudo que tem que ser feito na nossa casa, para dar uma atenção à nossa esposa, aos maridos, aos filhos, mas nós temos que achar tempo para isso, pois se nós não acharmos, não estaremos cumprindo o nosso ministério com Deus. E mais do que isso, estaremos fadados a chegar lá e ouvirmos que o nosso filho, a nossa filha fez 18 anos e agora ele se desviou, agora ele deixou de seguir os caminhos de Deus. Não que não seja uma opção da pessoa, mas dificilmente alguém que realmente conhece a Deus, alguém que tem um exemplo em casa de como o homem e a mulher vai se desviar desses caminhos. Poucos são os pregadores que eu vejo falando sobre família, que eu vejo falando sobre a real importância do aprendizado em família, que eu cito um grande pregador que eu acompanho também, que é o Luciano Subirá. Ele é uma das pessoas que eu tenho como referência para cuidado, ensinamento e propósito na família, sobre o ministério, Ele é uma pessoa que prepara seus filhos para as próximas gerações, para estar apregoando, é como um legado, né? Ele chega até a falar sobre isso. A família é um legado, é o nosso legado. Muitas vezes nós achamos que legado é só empresa, meu filho vai continuar tocando, minha empresa vai ser eterna, mas não é só isso. Legado também se aplica ao nosso ministério, à nossa caminhada com Cristo. Quem foi ele, quem foi aquele, sabe? Para levar a nossa família, o nome da nossa família como um exemplo. Nós estamos aqui para ser exemplo. Eu não sei você, mas eu quero ser uma vela acesa, mesmo que esteja em meio às velas apagadas, porque eu quero ajudar as pessoas que um dia que ainda hoje estão cegas, assim como eu um dia estava cego. E disso eu quero que você entenda, como eu disse, as promessas de Abraão só se cumpriram quando Ló foi embora. E eu quero que você medite, sabe tudo aquilo que Deus tem te feito sonhar? Que você tem visto grandes obras, grandes promessas, o amor da sua vida, entre muitas outras. Você quer viver ou só sonhar? Para viver aquilo, você tem que ouvir e seguir o que Deus manda. Você tem que aprender de uma vez por todas tudo aquilo que Deus tem ensinado e te ditado. E aqui eu coloco mais uma vez para finalizar. O que você quer? Viver ou só sonhar? Amém? Desejo a você uma boa semana e continue nos acompanhando. Peço que você curta e compartilha. Quando você compartilha com alguém, você está ajudando a semear o Evangelho. Amém? A paz esteja convosco.